Ok, então boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula. Aqui, agora estamos começando a aula sobre média aritmética e potenciação, né? Sexto ano. Então vamos dar continuidade aí aos nossos assuntos, ok? Quando nós falamos sobre as 4 operações básicas, né, nós já sabemos que a matemática ela não é algo disperso. Uma coisa está conectada à outra, né? E uma delas, exemplo, a adição, né? A adição ela está diretamente conectada com a multiplicação, né? Por quê? Porque quando eu multiplico, exemplo, 5 vezes 3, né? 5 vezes 3. Né? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que esse 5, né, eu vou repetir ele 3 vezes. Então, é a mesma coisa que eu fizesse a adição. 5 mais 5 mais 5. Né? Então, a multiplicação e a adição elas estão diretamente conectadas. Assim como eu vou ter a subtração e a divisão também tem algo em comum. Né? Quando eu estou subtraindo, eu estou diminuindo. Né? A divisão também terá esse sentido de diminuir o valor, né? E isso, é claro, a divisão ela é mais conectada ali, direcionada a dividir em partes iguais, né? Então, uma coisa tem uma relação à outra. Por que estou falando isso? Porque agora diz aqui, ó, uma aplicação da divisão, a qual ela está conectada com a média aritmética, né? Então, uma das aplicações da divisão é a minha média, né? Quando nós falamos em média, eu tenho dois tipos de média. A média aritmética, que é também chamado, né, comumente por média simples, tá? A média aritmética também é chamada de média simples. E nós temos a média composta, tá? A média composta ela será direcionada no sétimo ano, né? Isso aqui é mais aprofundada no sétimo ano. Agora, o nosso foco será na média aritmética ou média simples, é a mesma coisa. Então, a divisão está totalmente direcionada à média. Vamos lá. Então, olha aqui um exemplo. Diz aqui, ó, acompanha a situação a seguir. Em um restaurante, há 6 garçons. No final do dia, o total de gorjetas recebidas é repartida igualmente entre eles. Veja as quantias que cada um recebeu em determinado dia. Então, olha aqui, eu tenho ó, o Alex recebeu R$ 80, Beto R$ 50, Carlos 40, Dudu 90, Edson 100 e Fábio 60. Essas aqui foram as quantidades que cada garçom recebeu, não é? Ele diz que esses 6 garçons, no final do dia, né, eles vão repartir igualmente. Então, eles vão dividir igualmente, né? Não interessa se o Edson ganhou mais, né? Ou aqui o Carlos ganhou menos. O importante é que no final do dia eles vão dividir igualmente. Entenderam? É claro, quanto maior o valor que eles recebem, é melhor para o todo, né? E quanto menor um deles recebe, é pior para todos, né? Mas eles tomaram essa atitude aí, repartir igualmente. Então, óbvio, veja como podemos calcular a quantidade que ficou para cada um garçom depois de repartir igualmente as gorjetas. Então, é claro que inicialmente eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a adição, eu vou juntar tudo que eles receberam, né? Então, o valor que o Alex recebeu, o Beto, Carlos e assim entre outros, tá? Então, aqui, juntando, né? Juntando é o quê? Adicionando, fazendo a adição, eu verifico que no total esses 6 garçons receberam R$ 420. Beleza, então esse é o total de gorjeta que todos receberam ali quando eu fiz a junção, quando eu somei todos os valores.
Ok, mas nesse caso, ele está dizendo que ele quer saber quanto cada um irá receber. Então agora, ó, já sabemos que o total é de R$ 420, né, fazendo a adição com todos. Então eu terei que fazer o quê? Eu terei que dividir igualmente entre eles. Então, para fazer essa divisão, eu vou pegar o valor total que eles conseguiram e eu vou dividir pela quantidade de pessoas. Nesse caso, eu acho que a média é R$ 70. Então, uns receberam mais, outros receberam menos, mas em média, e cada um terá R$ 70. Né? A média ela é muito utilizada quando nós, até mesmo quando nós falamos em nota, né? Nota bimestral, trimestral. Eu vou tirar uma média, pega a primeira, segunda, terceira avaliação. Então, de forma geral, o que é essa média? É a soma de todos os valores, né? Eu vou pegar todos os valores, vou achar um certo valorzinho aqui, somando todos eles, e divido pela quantidade. Né? Nesse caso, como eram 6 garçons, dividi por 6. Assim eu descubro quanto cada um recebeu. Então, cada um irá receber R$ 70. Esse é o valor, como o nome já disse, em média. Né? É o valor igual para todos. Tá? Então, falou em média, já sabe. Soma tudo e divide pela quantidade ali de elementos que ali fazem parte. Pronto, você achou a média. Tá bom? Bem fácil. Aqui, ó, para determinar a média, ou simplesmente média, né? Se falar, qual é a média? Se não falar média aritmética, ou qual é a média, ou média simples, é a mesma coisa, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a adição e eu vou dividir ali pelo total de elementos, tá? Algo bem fácil e bem simples, tá legal? E nós temos a potenciação. Potenciação está ligada diretamente com a multiplicação. Né? Então a potência ela vem para ajudar a multiplicação. Então a adição tem uma relação com multiplicação e multiplicação está diretamente ligado com potência. Uma coisa puxa a outra. Lembra que a matemática ela acaba sendo algo, vamos dizer, falar assim, dizer que é um pouco difícil porque uma coisa puxa a outra. Né? Então você tem que aprender de passo a passo. Então, nesse caso, agora nós estamos falando sobre potenciação. Né? Então, vamos aqui. Ó. Considere a seguinte situação. Como representar matematicamente o número de casas de um tabuleiro de xadrez? Observa aqui ó, que nesse tabuleiro de xadrez eu tenho vários quadradinhos. Né? Olha aqui. Ó. Isso aqui ele está chamando de número de casas. Né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E olha o tempo que eu vou perder colocando aqui, contando quadradinho por quadradinho, né? Então ele diz aqui, ó, nós podemos observar que aqui ó, são 8 linhas e são 8 colunas, né? Se eu for contar aqui, ó, a quantidade de linhas e coluna, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Aqui nessa coluna e nessa linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 também. Então ele é 8 por 8. Né? Na multiplicação nós já sabemos que quando eu tenho uma área quadrada ou retangular, eu posso multiplicar, né? Um lado pelo outro e assim eu saberei a quantidade exata ali que eu tenho. Né? Então aqui ele é um quadrado, ele é 8 por 8. Né? Então nesse caso eu posso escrever em forma de potência. Como assim, professor? Eu posso escrever de uma forma mais simples. Nesse caso, ó, 8 vezes 8 é a quantidade de quadradinhos. Né? Mas eu posso reescrever como 8 elevado a 2. Né? 8 elevado a 2. Ou 8 ao quadrado. Tá? Quando esse númerozinho aqui em cima ó, for 2, nós chamamos ele de quadrado. Tá? Para que ele serve? Ele sempre irá mandar eu repetir quantas vezes
o número aqui embaixo tem que ser repetido. Né? Nesse caso, ó, repetir o 8 duas vezes. Né? Eu posso escrever 8 vezes 8, ou posso escrever 64, mesma coisa. Né? Ou posso escrever 8 elevado a 2, porque eu estou repetindo 8 duas vezes. Né? Isso aqui é escrito em forma de potência, nós chamamos isso de potência. Então, os nomes são o número a qual eu vou repetir, nós chamamos de base. Né? Então, base é o número que eu vou repetir. Vou repetir essa base quantas vezes o expoente mandar. Então, aqui, ó, 8 elevado a 2 é a mesma coisa que 8 vezes 8, né? Duas vezes aqui, ó. Ele repetido ele mesmo. Né? Que é igual a 64, que nós chamamos de potência. Tá? Então, vamos lá. Potência é uma forma mais fácil de escrever uma multiplicação. Exemplo, outro exemplo aqui para ficar um pouco mais simples. Exemplo, 5 vezes 5 vezes 5. Né? Isso aqui eu posso escrever de uma forma mais simples, né? Então, em vez de escrever aqui 5 vezes 5 vezes 5, né? Eu posso simplesmente reduzir esse valor. Tudo bem? Então, como eu irei escrever? Isso é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Né? Se fosse mais uma aqui, né? Ó, o 5 apareceu 4 vezes. Então, em vez de ser um 3, eu vou lá e coloco um expoente 4. Né? Então, em vez de eu escrever 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 4 vezes, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 4. Né? Então, é uma forma mais fácil de reescrever isso. Tá? Para isso que serve a potência. Mas a potência é nada mais, nada menos do que a multiplicação. Tá legal? Quando nós falamos aqui, ó, o expoente sendo 2, né, aqui, ó, 1 elevado a 2. Imagina aqui, ó, esse quadrado. Esse quadrado ele tem 1 centímetro, vamos dizer, de lado e 1 centímetro de lado. Né, 1 por 1, né, uma unidade de cada lado aqui. Eu quero saber quantos quadrados eu tenho. Então, 1 vezes 1 é 1. Só tenho 1 quadrado mesmo. Né? Então, nesse caso, é a mesma coisa que 1 elevado a 2. Né? Outro exemplo. Aqui, ó, se eu for contar, eu tenho 1, 2. Aqui eu tenho 1, 2. Então, eu tenho 2 quadradinhos desse lado e eu tenho 2 quadradinhos desse lado. Né? Em vez de contar 1, 2, 3 e 4, eu digo que ele é um 2 por 2. 2 vezes 2 é 4. Né? Então, escrito de uma forma mais simples, né? Em vez de escrever 2 vezes 2, eu posso escrever 2 elevado a 2. Né? Então, todo número, quando ele é elevado a 2, né? Exemplo, 7, 7 elevado a 2. Eu posso dizer que é 7 elevado a 2, ou posso dizer que é 7 ao quadrado. 7 ao quadrado. Professor, por que quadrado? Porque no quadrado sempre eles terão lados iguais, tá? Então, sempre será ele vezes ele mesmo. Né? Aqui, ó, recapitulando, ó, o 8. No tabuleiro eu tenho aqui 8 de linha e 8 de coluna, é um 8 por 8. Então é a mesma coisa que 8 ao quadrado. Né? Então 64 quadradinhos. 8 ao quadrado ou 8 elevado a 2. Tanto faz como eu falo. O importante é eu entender e não ter a dúvida que quando eu falo 8 ao quadrado, não é 8 ao elevado a 4. Porque quando falam 8 ao quadrado, o aluno sempre pensa que o expoente é 4. Não!
ao quadrado é expoente 2. Tudo bem? Professor, e se o expoente fosse 4? Então, eu falaria 8 elevado a 4. Tá? Não tem um nome específico. Só tem um nome específico no do expoente 2 e no expoente 3. Se for expoente 2, é quadrado. Se for expoente 3, nós chamamos de cubo. Né? Então, eu posso dizer 2 elevado a 3 ou posso dizer 2 ao cubo. Professor, por que cubo? Porque quando eu falo aqui no cubo, ele é uma figura tridimensional, né? Então, nesse caso aqui, ó, se eu olhar de altura, eu conto 2 quadradinhos, de comprimento eu conto 2 quadradinhos e de largura eu conto 2 quadradinhos, né? Então, se eu for contar aqui quadrado por quadrado, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 em cima e 4 embaixo. Então, são 8. Né? Esse 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é apenas uma nomenclatura, tá? O importante é que você entenda isso. Qualquer número elevado a 3, eu posso dizer, exemplo, 5 elevado a 3. É 5 vezes 5 vezes 5. Ou eu posso dizer 5 ao cubo, né? Ou 5 elevado ao cubo. Né? Falou em cubo, saiba que o expoente é 3. Tá? E aí é só multiplicar 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, né? É o valor. Então, a potência simplesmente é isso. Tá legal? Observações que eu tenho que saber. Como o expoente é a quantidade de vezes que eu repito o número, então, se eu pegar o 1, exemplo, e elevar a 1, é ele mesmo. 2 elevado a 1, é ele mesmo, porque eu só repeti uma vez. Né? 3 elevado a 1, é ele mesmo. Tá? Então, o número de expoente está mandando eu repetir a base quantas vezes ele quer. Se ele está mandando eu repetir só uma vez, é ele mesmo. Né? Não tem com quem multiplicar. Se fosse um 2, um 3, aí sim, iria repetir ele 2 vezes, 3 vezes, e assim multiplicaria. Tá? Uma regra muito importante. Todo número elevado a zero, né, será 1. 1 elevado a zero, 1. 2 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, 1. 4 elevado a zero, 1. 100 elevado a zero, 1. Sempre, qualquer número elevado a zero é 1. Tá? Professor, por que isso? Isso é uma propriedade que eu consigo até te demonstrar. Mas isso é só quando você conhecer um pouco mais sobre potências. Tá? Mas nesse momento é importante tu entender isso. Recapitulando, número elevado a 1 é ele mesmo, número elevado a 0 é 1. Não posso confundir. E uma coisa que ajuda bastante, quando eu tenho aqui a base, né, e a base é 10, um jeito muito simples, aqui ó, 10 elevado a 1, 10, fácil. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, certo? Repetir a base duas vezes e vou multiplicar, 10 vezes 10, 100. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes, né? Que é 1000. Né? E assim sucessivamente. O que vocês observam? Que quando eu vou fazer essa multiplicação, eu não preciso escrever isso aqui e ficar repetindo e multiplicando várias vezes. Né? Ó, 10 elevado a 4. Né? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu não preciso fazer 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, não sei o que, vezes 10, não sei o que, vezes 10, não sei o que. Não. Eu posso fazer de um jeito muito mais simples. Ó, 10 elevado a 4, então são 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Olha como é muito mais fácil. Isso aqui é vamos dizer aí, um bizu, né? Um macete para vocês. Ó. 10 elevado a 3, 3 zeros. 1, 2, 3. Eu não preciso multiplicar aí e perder tempo. Tá legal? Exemplo. 10 elevado a 5. Né? Eu não preciso ficar multiplicando 10 vezes 10 vezes 10 5 vezes. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Né? Isso é 100 mil. E assim sucessivamente. Tá legal? Uma forma que eu posso escrever aí, ó, as potências de base 10 são úteis.
né, para escrever ou calcular número muito grande ou muito pequenos. Nesse caso, ele está se referindo a muito grandes ainda, porque nós ainda estamos no início. Para um número muito grande, assim, ó, o raio da Terra é aproximadamente 6.400.000 metros. Né? Isso pode ser indicado por, olha aqui, ó, escrevendo de uma forma mais simples. Eu vou pegar aqui, ó, essa quantidade de zeros e eu posso transformar em uma potência. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, tirando esses 5 zeros daqui, isso é a mesma coisa que 10 elevado a 5, né? Então, eu posso transformar isso em uma multiplicação. 64 vezes 10 elevado a 5, né? Olha aqui, ó. Isso. Aqui, deixa eu só dar uma apagadinha. Então, ó. Esse é igual a isso, que é igual a isso aqui, né? Olha lá, ó. Eu consigo escrever um valor muito grande de uma forma mais simples, né? Como 10 elevado a alguma coisa só é contar a quantidade de zeros, né? Então imagina a distância entre o Sol e a Terra, né? São valores bem altos, né? A distância entre o Sol e Júpiter, né? Imagina essa distância em metros. Então, quando eu falo em números muito grandes, né, eu posso escrever em forma de potência. Então, isso também vai servir para facilitar a minha escrita, né? Se apareceu lá 64 vezes 10 à quinta, né? Ou 10 elevado a 5, mesma coisa, tá? Então, isso aqui eu irei resolver essa potência de 10 elevado a 5, né? E depois multiplico, eu acho o valorzão lá, grandão aqui, a qual eu não preciso escrever, né? Então você observa que fica muito mais fácil, muito mais simples eu escrever dessa forma do que escrever desse jeito, né? Então é muito útil a potência para isso também, tá? Então nós finalizamos por aqui e até a próxima aula. Aí deixe seus comentários, qualquer dúvida. Até a próxima aula.